Você aí nesse tempo que ainda temos, trazer uma palavra. Certamente o Senhor tem uma palavra reservada para o teu coração nessa manhã. Tome comigo a palavra, Gênesis, capítulo de número 26. Abra comigo a palavra, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. É fácil de achar, não é? Logo o primeiro. Capítulo de número 26. Versículo 1, eu vou ler 2 versículos, tá bom? Vou ler o versículo 1 e o 2º versículo. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto: Isaque na terra dos filisteus. Diz a palavra: e houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Declara o versículo 2: o Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Pai amado e santo, Espírito Santo, preside sobre a minha mente, preside sobre o meu coração, preside sobre os nossos corações nessa manhã. Nos abre as Escrituras, nos revela a tua palavra. Senhor, toca cada pessoa que agora está conectada conosco e nos acompanha. Senhor, aqueles que ao vivo, aqueles que gravado, serão alcançados pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, este é um episódio da vida de Isaque. Isaque é um milagre. Isaque é aquele filho que Abraão, não tendo filhos, que Abraão tendo a esposa estéril, e a Bíblia, quando apresenta Abraão para nós, no capítulo 11 do Gênesis, já no finalzinho do capítulo 11, a Bíblia diz que Abraão tinha por mulher Sarai, e declara o escritor sagrado: e Sarai era estéril. Sabe, é incrível, porque a palavra de Deus, ela, ao se referir acerca de Sarai, já vai colocando no passado o problema de Sarai. Porque diz: Sarai era. Se era, é porque para Deus ela já não era mais. Sabe, Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Aquilo que não aconteceu ainda na tua vida, para Deus já aconteceu. Aquilo que você espera, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas aquilo que Deus vai fazer é aquilo também que Deus já fez, porque Deus não depende do calendário, do relógio e nem do tempo. Ele é Deus. Por isso, Jesus mesmo vai olhar para Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, e olhando para ele no primeiro dia que o encontra, no primeiro dia em que olha nos olhos de Simão Barjonas, ele diz: Simão Barjonas, a ti te digo, tu és Pedro. E ainda que Simão não fosse ainda o Pedro, para Jesus ele já era Pedro. Deus, Ele realiza em nossa vida aquilo que nós esperamos, mesmo que o nosso olho não veja, mesmo que a nossa vida neste instante não contemple, e isto é a fé. E a fé, ela está conectada ao caráter e à maneira de Deus ser, de quem Deus é e como Ele opera. Como Deus, Ele não depende do tempo. Como Deus, Ele diz para um doente que hoje sente dores: você era
doente. Você estava desenganado, você estava em crise. É porque o Deus que fala assim, Ele é o Deus que considera o agora. Para Ele o presente, o passado e o futuro são abarcados simultaneamente. Então para Deus isso é indistinto, e porque Ele é soberano, porque Ele tem poder que vai além do tempo e do espaço, porque Ele é soberano em sua vontade. De Jó, é dele o querer e é dele o efetuar. Ele pode dizer para alguém agora que está no leito: você estava doente, você estava enfermo, porque Ele tem este poder. A fé se conecta a este Deus. Ela é o firme fundamento. Ela é a certeza do que? Daquilo que o teu coração espera. Do que? Daquilo que o teu coração não vê. Mas a fé antecipa, porque a fé, ela está conectada a Deus, ela conhece a Deus, ela compreende a mente de Deus, ela vê e antecede o agir de Deus. A fé, ela se conecta com Deus de tal maneira que eu não tenho, mas a fé diz: eu já possuo. Oh, aleluia! A fé diz: eu já estou curado. A dor está no corpo, mas a fé diz: não está mais. Eu já estou de posse de saúde. Eu já não estou mais no leito da enfermidade. Eu não já estou mais desenganado. Mas o que é isso? É porque a fé, ela conhece a Deus. A fé, ela se volta para Deus. A fé, ela é gerada pelo próprio poder de Deus. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do próprio Deus. E como consequência dessa palavra, como consequência dessa comunhão com Deus, é gerada a fé. E a fé, ela se comporta como Deus se comporta. E isso não é coisa de lógica, não. Fé não é coisa de lógica. Fé é o coração conectado com o coração de Deus. Fé é o espírito do homem conectado com o ser de Deus. E aí passa a ter visões de Deus, passa a perceber como Deus percebe, a ver como Deus vê. Isaac, o Isaac era um milagre, porque não era para ter nascido. E a mãe do Isaac, já bastante avançada em idade, não é? 90 anos, já a Sarai já bastante avançada na idade, ela vai ter nos seus braços um filho, e ela vai rir por isso, e ela vai dizer: quem diria que Sarai, não é? A idosa Sarai, a anciã Sarai, ainda conceberia, ainda teria deleite, ainda teria um filho nos braços, e ainda amamentaria uma criança. Isaac é motivo mesmo de riso, e um riso bom, e um riso gostoso. Por quê? Porque quando a gente recebe uma bênção, dá vontade de rir. Oh, aleluia. Quando a gente passa por sofrimento, a gente chora. Quando a gente passa por dificuldades, a gente geme. Mas tem um tempo de chorar, mas há um tempo para se alegrar. Tem um tempo para sorrir. Tem um tempo para você contemplar a sua bênção chegando da parte de Deus, a providência de Deus na tua vida. E a providência de Deus na nossa vida é motivo de riso, é motivo de alegria. E foi assim com Isaac. Mas esse Isaac que cresceu, ele agora está casado, ele agora tem uma família, ele agora tem responsabilidades, e ele está vivendo em um território que era árido. Ele está vivendo em um território muito perto do deserto do Negueve, ali perto da fronteira com o Sinai, o Egito. Ele está ao sul do território que Deus tinha dado por herança a Abraão e a sua descendência. E Isaac, vivendo por ali, ele está vivendo em uma terra seca, em uma terra árida. Ele está vivendo em um lugar onde as pessoas, elas não tinham planos, elas não faziam projetos, porque o lugar era um lugar de escassez, era um lugar que apresentava muitas dificuldades, e as pessoas não tinham visão, o lugar, a circunstância do lugar, o contexto do
lugar, a daquela sociedade, fazer com que as pessoas, elas não sonhassem muito alto, não é? Elas tivessem uma perspectiva mais estreita, mais curta, mais limitada. E Isaac tendo visões de Deus, Isaac sendo ele detentor de uma promessa, a promessa que Deus fez a Abraão, dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, através de ti, Abraão, eu farei benditas todas as famílias da terra, eu te farei frutificar, eu te farei multiplicar, eu vou te dar sujeição e domínio, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou multiplicar a tua descendência. E toda esta promessa que Deus tinha feito a Abraão, todo este sonho que Deus tinha apresentado a Abraão, agora era herdado por Isaac. Isaac tinha visões, e a visão de Isaac era ampla, a visão de Isaac era extensa, mas o território não correspondia à visão de Isaac. O território não oferecia condições para que Isaac empreendesse, para que Isaac crescesse. Se você observar comigo a palavra, houve naquela região uma época de grande escassez. Olha, o território já era naturalmente árido, o índice pluviométrico das chuvas ali já era restrito, e em meio a um lugar assim, a palavra diz, e naquela região, que já era uma região difícil, houve grande escassez. Ali não tinha um grande rio, não é? O Brasil é uma terra, como disse Pero Vaz de Caminha, em que se plantando tudo dá. O Brasil é coberto de rios, de fontes de água doce, mas aquela região aonde Isaac estava não tinha ali um grande rio passando, no qual Isaac pudesse através dele ter a sua prosperidade. Não, as águas, o grande ajuntamento de águas mais próximos de Isaac ficava ao norte, e era justamente o Mar Morto, o lugar mais salgado da terra, o lugar onde existe a maior densidade e a maior salinidade da terra. Então veja que lugar que Isaac estava, um homem que tinha visões de Deus, um homem que tinha um sonho, uma promessa na sua vida, mas ele está em um território que diz: a região viveu uma época de grande escassez de alimentos. Olha, a prova de alimento, ela é a prova das provas, aquela prova que você olha e diz: não tem o que comer, não tem suprimento, a panela está vazia, não tem como colocar comida dentro de casa. Essa é a prova das provas. E era essa escassez de comida, de alimentos, era essa crise que se abatia sobre a terra aonde Isaac estava. E diz aqui a palavra que essa crise, ela já não era a primeira vez que ela se apresentava naquela terra, mas essa crise, ela já tinha acontecido lá no passado. Essa crise, ela já tinha passado pela vida de Abraão. Abraão tinha passado por essa crise, Abraão tinha lidado com esta crise, mas houve um Deus que chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, eu estarei contigo. Abraão viveu dias de crise, quando essa mesma seca, quando esta mesma escassez de alimentos veio sobre a terra, mas Abraão, ele confiou em Deus. Abraão, ele se torna o pai da fé por isso, porque em fé Abraão sabia: há um Deus que cuida de mim. Em fé, Abraão sabia: a terra pode estar vivendo uma crise, a economia pode estar em crise, o governo pode estar em crise, a sociedade pode estar em crise, mas eu estou em Deus, a minha fé está no Senhor, eu confio no Deus com quem eu caminho, no Deus que me chamou para caminhar com Ele. Deus cuidou de Abraão, Deus amparou Abraão, e Abraão superou a crise. Isaac agora é o seu tempo, o tempo de Abraão passou, a experiência de Abraão foi grande. Isaac agora é herdeiro dessas promessas, Isaac é herdeiro dessas experiências, mas o lugar não corresponde aos seus sonhos. E tendo ele visões, e tendo ele expectativas, e tendo ele sonhos e projetos, ele percebia: esse lugar me limita, esse lugar me asfixia, nesse lugar não tem como os meus planos darem certo. Há pessoas que pensam assim: se eu mudar de estado, não,
se eu mudar de país, os meus sonhos vão se estabelecer, os meus projetos vão se estabelecer. Outros, por outro lado, dizem: os meus projetos não se estabelecem, os meus sonhos não se realizam, porque eu estou no lugar errado. O problema é o lugar, é onde eu estou. E Isaac chegou a essa mesma conclusão. Ele dizia: é o lugar, eu não consigo avançar porque o lugar não deixa, eu não consigo ter grandes rebanhos porque o lugar é limitado, o lugar me prende, o lugar me limita. E aí Isaac, vendo o contexto do lugar em que ele está, houve naquela região, veja, escassez de chuva, de alimento, economia em crise, e diz aqui, um lugar que já viveu crises no passado, estava vivendo novamente crises no presente. Por esse motivo, frente a esse contexto, Isaac foi até a cidade de Gerar. Ele vai mais ao sul, ele se aproxima mais do sul, do deserto de Sur, da região do Neguev. Ele se aproxima mais da fronteira do Sinai, aonde ele tinha uma perspectiva. Do outro lado existe o rio Nilo, do outro lado existe o Egito, do outro lado as águas do Egito transbordam, as águas do Egito fertilizam a terra, do outro lado existem sementes e semeadura, e a terra é próspera, a região é próspera. Então Isaac está descendo para o sul e ele chega no território de Gerar, e nessa sua caminhada, peregrinando naquela terra, diz a palavra, ele chegou até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Abimeleque reinava ali, e os filisteus, os povos do mar, que era um povo guerreiro, era um povo voltado para a espada, era um povo voltado para a conquista, era um povo voltado para a guerra, era um povo que procurava dominar outros povos e fazer outros povos seus escravos, povos que seriam tributários desses povos filisteus. Os filisteus estavam ali em Gerar. Não era um lugar bom, era um lugar onde as pessoas eram violentas, era um lugar onde as pessoas eram agressivas, e é nesse lugar que Isaac está chegando. E chegando em Gerar, ali havia o rei Abimeleque, e Isaac não pretendia em verdade ficar ali. Isaac tinha planos, ele queria descer para o Egito, ele contemplava, os sonhos de Isaac pareciam se ajustar perfeitamente com o Egito. Ele dizia: se eu for para o Egito, se eu mudar de país, se eu for para esse lugar, as coisas vão dar certo na minha vida. E quando Isaac ele chega em Gerar, diz o versículo 2, o Senhor, há um Deus que vê, o Senhor, há um Deus que está presente, o Senhor, há um Deus que nos acompanha, o Senhor, há um Deus que conhece o nosso coração, o Senhor, há um Deus que olha os nossos sonhos, o Senhor, há um Deus que nos conhece. O salmista diz: antes que a palavra seja formada na minha boca, e o Senhor já sabe. Às vezes você tem um sonho, você tem um plano, você faz planos, você tem projetos, e Deus está contemplando estes teus projetos. Deus está contemplando o anelo, o desejo do coração, e você faz sonhos, faz projetos, e você olha e vê as dificuldades, você olha e vê a situação adversa, mas você faz planos a si mesmo, você faz sonhos, você tem sonhos a si mesmo. O homem não pode parar de sonhar. Se ele parar de sonhar, é porque ele perdeu o sabor pela vida. Enquanto nós temos sabor pela vida, enquanto nós temos motivação para viver, nós sonhamos. E se pararmos de sonhar, quando alguém começa a ficar depressivo, quando alguém começa a ficar macambúzio, quando alguém começa a ficar amedrontado com o dia de amanhã, quando alguém começa a ficar apavorado com as coisas, ele vai perdendo, na verdade, a capacidade de sonhar. É porque já não sonha. E quando a gente para de sonhar, fica um vazio. Quando a gente para de sonhar, é como a pessoa que não tem perspectiva, vai virando um repolho, vai fechando, vai ficando fechado dentro de si mesmo, vai se tornando amargurado, vai se tornando triste, nada é bom, nada tem sabor. Por quê? Porque não consegue mais sonhar, não vê perspectiva para implantar sonhos, para realizar coisas, se sente numa prisão. É como um passarinho que alguém
pegou maçapã e colocou na gaiola, e o passarinho vai ficar triste. Ele cantava, mas na gaiola ele não tem prazer de cantar. Antes ele voava pela manhã, ele ia até a árvore mais próxima, ali ele abria o peito, cantava, ali ele se alimentava, ali ele podia sonhar, ali ele tinha liberdade. Mas quando é colocado numa prisão, quando é colocado numa gaiola, ele não tem o mesmo prazer, ele não tem a mesma alegria, ele está cativo. Quando o homem para de sonhar, ele fica cativo das circunstâncias, algo que o prende, algo que o limita. Mas ele tem sonhos no coração, sonhos que estavam enterrados, sonhos que não tinham perspectiva de realização. Por isso Isaac acha uma saída, e no versículo 2 ele se encontra com o Deus que contempla sonhos nesta manhã. O Deus que contempla os teus sonhos. Recebe essa palavra nesta manhã. O Deus que visita o teu coração. O Senhor que contempla a tua alma. Ele está falando contigo. Ele está dizendo: eu vejo os teus sonhos, eu contemplo o anelo do teu coração, eu sei o que vai lá na tua alma, eu visito a tua angústia nesse lugar de aperto, nesse lugar de limitações. O Senhor está presente, Ele se faz presente. O Senhor apareceu. Ele é o Deus que aparece, Ele é o Deus que intervém. Ele não é o Deus que fica só assistindo. Alguém diz: não, Deus criou tudo, Ele fica só assistindo. Deus estabeleceu o universo, a terra, a nossa vida, mas Ele fica só assistindo. Deus não fica só assistindo, Ele é o Deus que aparece. Oh, aleluia! Ele não ficou só assistindo Israel sofrer no Egito, não. Ele é o Deus que via cada injustiça praticada. Ele é o Deus que ouvia o choro do seu povo. Ele é o Deus que sentia a angústia do seu povo. Ele é o Deus que aparece na sarça ardente e chama Moisés, que tinha um sonho enterrado, 40 anos de sonho enterrado, 40 anos de ministério atrasado, 40 anos de sonho esquecido. Moisés, o pastor de ovelhas, não. Moisés, o príncipe do Egito. Deus temaio, ele vê o sonho de Israel, ele vê o sonho de Moisés. O sonho estava enterrado, mas nesta manhã, o Deus que desenterra sonho no deserto, Ele está aqui nessa manhã. O Deus que desenterra promessas do passado, Ele se faz presente aqui nesta manhã. É o Deus que te vê. Moisés, o Senhor está ardendo na sarça do teu Sinai nesta manhã. O Senhor se faz presente nesta manhã e Ele te chama pelo teu nome, porque te conhece. Ele conhece as tuas angústias, Ele conhece os teus sonhos. O Senhor apareceu a Isaac. Deus vai tratar com Isaac e orientou. Deus falou com Isaac. Ele não só aparece, Ele não só anda com a gente. O convite de Deus não é só anda comigo. O convite de Deus não é só caminha comigo, mas é mais que isso. O convite de Deus é: eu falo contigo. Eu sou Deus que falo. Escuta a voz de Deus. Eu sou Deus que vê, eu sou Deus que aparece, mas Ele também é o Deus que fala com a gente. Ele é o Deus que nos orienta, Ele é o Deus que nos dá direção. Ele vê os nossos sonhos e Ele sabe melhor, Ele entende melhor, Ele vê o que a gente não vê, Ele contempla o que a gente não contempla. E Isaac era detentor de promessas, e Deus, Ele vela pelas promessas que Ele faz. Ele diz: eu não sou o homem que mente, eu não sou o filho do homem que se arrepende, não. Ele é aquele que vela. Ele diz: eu vigio a minha palavra para cumprir a minha palavra. Ele fez promessas a Abraão, que abençoaria Abraão e a descendência de Abraão. E quando Isaac está vivendo a frustração de não ver os seus sonhos realizados, quando Isaac está vivendo a frustração de
se vê limitado pela escassez e a crise na terra, Deus aparece a ele para orientá-lo. O Senhor está aparecendo nessa manhã para te dar orientação. Dá ouvidos à palavra do Senhor. Ele quer te orientar nessa manhã. E Deus orientou, e na sua voz Deus diz: não, não. Mas Isaac tem um projeto, Deus está dizendo não. Mas Isaac traçou uma saída, e Deus, a primeira coisa que ele abre para dizer não é sim, é não. Sabe quando Agar saiu da casa de Sarai? Quando Agar brigou com Sarai, quando Agar tentou ser maior que Sarai, e Sarai apertou com Agar, e Agar fugiu da casa de Sarai. Ela vai pelo deserto. Ela vai pelo deserto, não tinha estrada, não tinha pousada, não tinha recursos. E ela está grávida, um filho no ventre, é o filho de Abraão. É o filho de Abraão que ela levava no ventre. E Deus tinha feito promessas a Abraão. E Agar acabava de entrar na família de Abraão. E agora Agar, porque ela se sentiu orgulhosa, porque Agar achou que ela era o último, como alguém diz, o último biscoito do pacote. Ela achava que podia peitar a sua senhora. Ela achava que não precisava ter respeito por quem ela devia ter respeito. E agora ela foge da casa da sua senhora em consequência dos seus próprios atos. E quando ela foge em direção ao deserto de Sul, quem vai em direção ao deserto de Sul não só encontra o deserto, mas mais adiante percebe que tem montanhas que são áridas, montanhas onde nada cresce. Ela estava indo em uma direção que não tinha possibilidade nem perspectiva, mas Deus estava vendo. Oh glória, Deus está te vendo nessa manhã. Não estamos isentos de errar, não estamos isentos de tomar a direção errada, mas graças a Deus tem um Deus que nos vê. Tem um Deus que nos vê. Quando a gente toma a direção errada, graças a Deus tem um Deus que te vê. Ele vê você no caminho, ele vê que estrada é essa pela qual você está seguindo. É uma estrada sem futuro, é uma estrada que só tem deserto, escassez e montanha árida. Mas Deus estava vendo Agar no seu desespero. Ela fugia, mas houve um Deus que falou com ela. E quando Deus falou com ela, ele foi dizendo: Agar, fujona. O nome dela é Fujona. Agar, fujona, serva de Sarai. Isso arrebentou com ela, porque tudo que ela não queria ser era serva de Sarai. Tudo que ela não queria ser era serva, era se submeter à sua senhora. Mas o Senhor está dizendo: Agar, serva de Sarai. Oh, aleluia, Agar. Para onde tu vais? Na tua fuga, para onde tu vais desse caminho? Ela tinha sede, o Senhor providenciou para ela água naquele deserto. Tem um Deus que quando a gente toma a direção errada, você vai na direção errada, mas Ele vai acompanhando você. E quando chega no limite, Ele intervém, Ele aparece, Ele fala, dá ouvidos à sua voz. Agar, eu sei quem você é a serva de Sarai. Oh glória, para onde você vai? Para onde você está fugindo? Que direção é essa que você está tomando? Ela olha, ela vê um poço, ela bebe, e o Senhor lhe faz promessas, e ela diz: Ele é o Roi, Ele é o Deus que me vê. Eu vejo Deus que me vê. Escuta uma coisa, se você der ouvidos à palavra nessa manhã, há um Deus que te vê, e você vai ter visões deste Deus, você vai ter perspectivas deste Deus. Ele está aparecendo para você nesse deserto. Ele fala com Isaac também. Ele diz a Isaac: não é esse o caminho, Agar. Não é esse caminho, Isaac. O lugar não é esse. Para onde você se dirige? Não desças. Não desças. Olha, Deus é de cima. Quem se afasta de Deus não está subindo, está descendo. Jacó, quando dormiu, ele viu uma escada. Ali no deserto, onde ele estava na sua fuga, que também foi outro que fugiu e dormiu ali,
naquele lugar, perto da cidade chamada Luz, num grande deserto, fazendo companhia às serpentes e aos escorpiões, tendo uma pedra e não um travesseiro para colocar na cabeça. Ele teve um sonho, e no seu sonho ele teve visões de Deus. Ele viu uma escadaria, e a escadaria para Deus é para cima. A visão de Deus não é para baixo, a visão de Deus é para cima. Escuta a palavra, eu vou traduzir para você. Começa a olhar para cima. Começa, te volta para cima. Volta o teu coração para Deus nessa manhã. Volta a tua visão para a visão de cima. A visão de cima é mais ampla. A visão de cima é maior. A orientação que vem de cima é maior do que a tua perspectiva. Ele vê o que você não vê. Ele vê além do que você vê. Ele já antecipou todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Olha para cima. Você está olhando para baixo. Você está contemplando a visão de baixo. Olha para cima. Deus fala com Isaac. Deus se volta para Isaac, assim como falou com Jacó naquele dia, naquela madrugada, quando ele dormia ao relento sem nada. Oh, demanda eu colahash. Remenda lá eu quero. Jacó não tinha nada, só a roupa do corpo e o deserto. E o Senhor apareceu a ele. Ele é o Deus que fala e que orienta. E ele orientou Jacó. E Jacó fez uma aliança com Deus. E naquela aliança, Jacó disse: se o Senhor for comigo, Deus quer ir com você. Se o Senhor for comigo nesse caminho que eu vou, Deus quer andar com você. Oh, aleluia! Aceita a proposta de Deus desta manhã. Ele quer andar com você. Vem andar com Deus. Se o Senhor for comigo nesse caminho que eu vou, nessa viagem que eu vou fazer, se o Senhor me der roupa para vestir, Ele é o Deus que supre. Se o Senhor me der pão para comer, Ele é o Deus que alimenta. Confia nele. Oh glória, bagaz. Se o Senhor me der paz, me levar em paz e me trouxer de volta em paz, o Senhor será o meu Deus. E Jacó disse: de tudo quanto o Senhor me der, eu quero te agradecer dando a 10ª parte, dando o dízimo. E a palavra nos mostra que Deus aceitou a proposta de Jacó e abençoou Jacó. Agora Deus está tratando com Isaac, e ao conversar e ao orientar, Isaac diz: não desças ao Egito. Mas Senhor, as campinas são verdes, são bonitas. Não desças ao Egito, não é lá que está a tua bênção. Provérbios diz que há caminhos, Provérbios 14, 14:7, salvo engano, há caminhos que ao homem parecem, mas só parecem, as melhores coisas da vida. Tem projeto que você olha e diz: é aqui que eu vou me dar bem. É agora que eu vou me dar bem. Esse negócio aqui é o melhor negócio do mundo. Olha que proposta boa que estão fazendo para mim. Olha que coisa linda que estão me mostrando. Olha como é bonito. Não vá na conversa do vendedor. Oh glória. Olha, não vai na conversa do vendedor. Remanda eu cola sola canta lá bacolestaia. Maná eu canta lá, eu sebe como lá, eu cantele, eu colassai, canteia, randa lá, eu igai. Ou há um vendedor que vende o Egito por aí. Há um vendedor que diz no caminho: olha, no Egito o caminho é largo. No Egito, lá você vai ter muita liberdade. No Egito, as campinas são verdes. No Egito, o Nilo está cheio de peixe. E vai apresentando um monte de vantagem lá no Egito. Mas está escondendo que o Egito é lugar de escravo. Está escondendo que o Egito é lugar de opressão. Está escondendo que lá no Egito tem um faraó que esmaga com o calcanhar. Está escondendo que lá no Egito a liberdade é uma falsa liberdade. Nessa manhã, escuta a voz de Deus que fala contigo: não desças ao Egito. Não é nesta direção. Você está indo no caminho errado. Não vai nessa direção. Aí o Senhor diz para ele: fica na terra. Fica na terra. Mas que terra, Senhor? A terra que eu te indicar. Fica na terra. Que terra? Que terra, pregador, nessa manhã? Que lugar
Pregador, nessa manhã, o melhor lugar para você é o lugar da vontade de Deus. Chama-se centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus para a tua vida. Mas eu tenho sonhos, confia nele. Entrega o teu sonho a ele. Mas esse lugar me limita. Crê no Deus que te fez promessas. Centro da vontade de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Volta, faz o caminho de volta, volta para o centro da vontade de Deus. Você deixou o centro da vontade de Deus, você foi na direção errada. Mas nesta manhã há um Deus que te visita, há um Deus que vê os teus sonhos, há um Deus que vê a tua angústia, há um Deus que vê as circunstâncias que te afligem nessa manhã, e Ele te diz: nesta direção você vai no caminho errado. Fica na terra que eu te indicar, fica no lugar que eu vou te dirigir. Escuta a orientação de Deus nesta manhã. Isaac, queridos, ele escuta a voz de Deus. Ele escuta as promessas renovadas. Deus está renovando promessas aqui nessa manhã. Deus está renovando. Habita nesta terra, está dizendo o Senhor. Habita em geral lugar de permanecer. Fica aqui nesta terra. Não sai do território da minha vontade. Isaac, eu estarei contigo e te abençoarei. Recebe essa palavra. O Senhor estará contigo e Ele vai te abençoar. Você sabe o que significa a palavra abençoar? Guarda no teu coração. Abençoar é autorização para dar certo. Abençoar é autorização para prosperar. Abençoar é autorização para ir adiante. O Senhor está te abençoando. Em nome do Senhor, eu libero a bênção dele sobre a tua vida. Fica no centro da vontade de Deus, porque neste lugar você vai avançar. Neste lugar você vai viver os sonhos de Deus. Neste lugar vai ter largueza. Neste lugar tem vitória da parte do Senhor. Jabez, cujo nome significa dor. Dor. E a pessoa que nascia e recebia o nome desse, não era uma coisa boa, dor. Imagina, alguém olhar para você e dizer: lá vem o dor. Lá vai passando o dor. Ai, ô serra. Ei, aramandai, o com la senegandarás. Lerei urideresh. Mas a Bíblia diz que Jabez, ele orou ao Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Ele orou ao Deus que aparece. Ele orou ao Deus que vê. Ele orou ao Deus que sente. Ele orou ao Deus que se importa. Ele orou ao Deus que orienta. Ele orou ao Deus que dirige. Ele orou ao Deus que faz dar certo. Ele orou ao Deus que muda as circunstâncias da nossa vida. E ele disse: Senhor, me abençoa muitíssimo. Eu gosto do Jabez, porque ele não disse me abençoa não. Ele disse me abençoa muitíssimo. Os recursos de Deus são eternos. Os recursos de Deus são abundantes. Ele quer superabundar a tua vida. Senhor, me abençoa muitíssimo. Não pede a Deus um puxadinho. Como eu queria fazer um puxadinho na casa da sogra. Pede a Deus puxadinho não. Te manda só aprende a falar com teu Deus. Não pense que o fato de você viver num lugar estreito, que isso vai estreitar o teu Deus. Não, Ele te dá largueza. Ele é um Deus grande, confia nele. Senhor, que me abençoes muitíssimo. Aí ele diz: alarga os meus termos. Esse lugar é apertado, esse lugar me limita, mas alarga, amplifica os meus termos, Senhor. E ele dizia: Senhor, que a tua mão seja comigo. Quando eu colocar a minha mão, coloca a tua mão. Oh, decamana. Quando eu semear a semente, semeia a semente comigo.
Que a tua mão seja sobre mim. Quando eu assinar, assina comigo. Oh, glória. Me guarda de todo mal, de toda malignidade que há nesse mundo, da seta que voa ao meio-dia, do espanto noturno. E a palavra diz: e Deus, o Deus de Abraão, Deus que faz promessas, Ele ouviu a oração de Jabez e lhe deu aquilo que ele lhe tinha pedido. Jabez escolheu falar com Deus. Jabez escolheu andar com Deus. Isaque tomou a mesma decisão. Habita nessa terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. E te abençoarei. Isaque semeou naquela terra onde ninguém semeava. E ele colheu 100 vezes tanto. Isaque abriu poços naquela terra seca. E Deus colocou água nos poços. Oh, glória. E aonde foram apertar Isaque, Isaque não brigou. Isaque foi se afastando. Porque alguém ficar lutando por algo que não foi Deus que me deu, não posso largar. Ele disse: olha, se te pedirem para andar 1 milha, vai 2. Se pedir o paletó, vai ficar feio, não é querido? Paletó sem a calça. Leva a calça também. Quer a camisa? Tá aqui. E a gravata? Vai junto, leva o conjunto completo. Eu não tenho sapato, tem esse aqui. E você? Oh, glória, a bênção não está no paletó. A unção não está no paletó nem na gravata. Está nele. A bênção vem dele. A provisão vem dele. Isaque nunca fez questão. Quando faziam questão com ele, ele dizia: fica aí. Oh, glória. Deixa eu abençoar a tua vida. O poço está aberto. Está aí o poço. Ele ia mais adiante, mas por onde Isaque ia, teve um Deus que disse: eu vou com você. E aonde ele chegava, eita, é a bênção do Senhor. Quando você está no centro da vontade de Deus, o deserto vai virando jardim. A água vai correndo no deserto e alcança você. Você abre o poço, a terra é dura e é seca, mas quando começa a abrir, a terra vai ficando umedecida, porque Deus coloca ali um rio de águas vivas para te abençoar. Eu te convido a andar com Deus. Quero orar por você. Se você está afastado do Senhor, te convido, vem andar com Deus. Volta à casa de Deus, volta à presença do Senhor. Você está indo na direção errada, escuta a voz de Deus que fala contigo. Não desças ao Egito, mas volta. Vem andar no lugar da vontade de Deus. Vem andar com o Senhor. Ele tem sonhos a teu respeito, sonhos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele afirma na sua palavra. Junta os teus projetos. Me lembro do pastor Arnóbio ensinando isso aqui há muitos anos, onde era solteiro. Ele dizia: junta os teus projetos com os projetos de Deus. E eu fiz isso naquele dia. Eu juntei os meus sonhos, os meus projetos, e juntei com os projetos de Deus. E a mesma palavra Deus me dá para você hoje. Junta os teus sonhos com os sonhos de Deus dessa manhã. Junta os teus projetos com os projetos de Deus nesta manhã. Oh, glória. Porque Ele vai te abençoar em gerar no lugar da vontade de Deus para você. Aleluia. Querido, se você quer tomar essa decisão para Jesus, de andar com o Senhor, escreva no chat. Diga: eu quero Jesus. Eu quero, estou afastado, tomei a direção errada como como Isaque estava tomando, mas eu quero ficar na vontade de Deus. Escreva, dê sinal para a gente. Eu quero orar por você.